Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi, especial de sábado, hoje 14 de fevereiro de 2026. Sempre aos sábados nós fazemos aqui o Café com Psi especial. É o cafezinho mais demorado, aquele café que você consegue ter um pouco mais de tempo para poder compartilhar, para poder conversar, para se assentar à mesa. De segunda a sexta-feira nós temos o Café com Psi tradicional, aquele café mais, volumado ali, mais encorpado um pouquinho para você aguentar a rotina do dia a dia, e um café mais rápido, um café onde você vai, pega e vai fazer o seu dia a dia. No sábado, geralmente é um dia onde as pessoas tiram para o descanso. Isso não quer dizer que você que não tira, que trabalha, que está errado, porque você tem o sábado de descanso. Você tem o seu dia de descanso, e se não tem, precisa ter, hein? Porque ninguém é uma máquina, né? Nós não somos máquinas, precisamos de descansar. Por isso, esse Café com Psi, numa temática mais robusta, no sentido de falarmos um pouco mais da psique humana, falarmos mais algumas coisas que acometem as emoções do ser humano, alinhado também aos nossos princípios, aos nossos valores, mas com uma temática mais robusta nesse sentido. Você que não é inscrito no nosso canal, quero te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser notificado, notificada sempre que houver um vídeo novo. E também, se estiver fazendo sentido para você, dá o seu joinha, dá o seu like, curta o vídeo e também compartilha. Compartilha, se está fazendo sentido, você deu o seu joinha, compartilha. Compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha com as pessoas que você ama, que você quer o bem, que deseja o bem, não é isso? E fazendo isso, você vai ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas. Nosso conteúdo é todo gratuito, nosso conteúdo é todo disponível nesse sentido de doação. É doar o tempo que nós temos, que é muito precioso, para compartilharmos boas notícias, para compartilharmos a direção do controle das emoções, identificando problemas, identificando situações e podendo lidar melhor com a vida no cotidiano humano, ok? Se estiver fazendo sentido para você também, deixe o seu comentário, ok? Aquilo que estiver tocando em você, aquilo que você está sentindo que está melhorando, pode abençoar outras pessoas. Por isso você coloca aí o seu comentário, que eu vou curtir, vou te notificar também. É um prazer para a gente poder receber esse feedback de vocês aí, ok? A temática do café especial de hoje é algo muito interessante, porque todo ser humano passa por essa situação. Todo ser humano, ele vive esse poder, ok? Então, a temática de hoje é a decisão que muda destinos. A decisão que muda destinos. Como sempre fazemos aqui, aluno e aluna do Café com Psi tem que estar com papel e caneta na mão. Tem que estar anotando, tomando nota, ok? Então pegue aí o seu caderninho de anotações, pegue o seu papel, pegue a sua caneta. Se tiver na mesa aí, tá comendo um pão aí, pega o papel de pão mesmo, anota, depois passa limpo, mas não deixe de anotar, ok? Porque fazendo isso, você traz a sua memória duas vezes, então você grava mais fácil. A decisão que muda destino, escolhas pequenas, consequências grandes. As pessoas não se importam com as pequenas escolhas. É só um detalhe, é só uma situação pequena. Olha, grandes consequências vêm através de pequenas escolhas, através de escolhas momentâneas, através de escolhas não pensadas. Por quê? Porque às vezes nós achamos que aquilo não vai ser um problema. Aquilo é momentâneo, é emocional. A decisão, quando ela é baseada na emoção, ela gera arrependimento. Então, é uma série de sequências que nós precisamos fazer para não termos grandes consequências nas nossas vidas. O ser humano vive e aprende a viver com situações. O ser humano vive e ele pode também aprender a viver com ou como, ok? Emoções intensas. O ser humano, ele pode viver com emoções intensas. Ele aprende a viver
com emoções intensas. A emoção intensa, ela é algo que não é para você poder tomar uma decisão em cima. A emoção intensa é aquela emoção que você precisa senti-la. Sente a emoção, mas não tome decisão baseado na emoção, ok? Nós falamos aqui sempre no Café com Psi de termos a nossa vida balizada e a nossa vida pautada em cima de valores. E aí nós temos uma temática dentro de um dos episódios do Café com Psi, do Café com Psi tradicional, é que nós podemos usar a bússola, aquele instrumento bússola, né, que dá o norte pra gente, de onde estamos, para onde nós vamos, que nos conecta e que nos localiza, a bússola sendo valor como bússola. Não tem como negociar princípios e valores para aquele que está caminhando para o seu destino. A palavra destino é uma palavra forte. A palavra destino, ela traz orientação. A palavra destino, ela te mostra para onde você quer chegar. Destino é o local aonde você quer chegar. Para chegar no destino tem um caminho, tem um processo. Muitas pessoas não querem passar pelo processo, não querem viver esse caminho. E também, dentro dessas emoções que nós falamos, o ser humano ele vive e aprende e pode viver com aprender a dizer não. Aprender a dizer não, gente, porque é muito difícil. O poder consciente de dizer não é algo libertador. É autocuidado. É você cuidar bem das suas emoções. Fazendo isso, você vai aliviar pressões. O poder consciente de dizer não eu sei o que eu estou fazendo quando eu digo não. Eu estou falando não para essa pessoa porque eu preciso me libertar disso. Eu não posso ter aquilo como prioridade agora, eu já tenho outra prioridade, então eu preciso dizer não. Com isso, a vida ela vai sendo construída de forma mais coerente. Precisa ter coerência na vida. E muitas pessoas, elas falam algo hoje e amanhã elas estão fazendo diferente. Isso é falta de coerência. Isso é falta de direcionamento. Falta de propósito e não tem um lugar para chegar. Não tem destino. A vida coerente, ela faz com que nós cheguemos a um destino final. A vida que não tem coerência, ela faz com que você não chegue ao destino final. Então, gente, precisamos nos atentar a isso. Olha só, uma frase para você anotar e trazer respaldo nisso que nós estamos falando aqui. A nossa vida hoje é o resultado das decisões que tomamos ontem. A nossa vida de hoje é resultado das decisões que tomamos ontem. Muitas pessoas acham que o que elas estão fazendo hoje não tem correlação com o que elas viveram ontem. Tem correlação. É claro que existem situações que fogem do nosso controle, mas a grande maioria é porque nós plantamos, é porque nós vivemos lá atrás. Eu gosto de falar nessa questão de semear, plantar, porque é algo que a gente vai colher. Algumas coisas que estamos plantando hoje vamos colher amanhã, mas algumas coisas que estamos plantando hoje vamos colher daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque existem colheitas que são a médio e longo prazo e colheitas que são a curto prazo. Então precisamos ter esse cuidado, porque a nossa vida é o resultado daquilo que decidimos e tomamos como decisão ontem, ok? Destino não é acidente. Destino não é acidente. Anota isso. Destino não é acidente, é construção. Para chegar ao destino, é necessário que haja uma construção. É necessário que viva um processo. Destino é processo, é construção. Não é fácil você ser uma pessoa de destino. Todos nós temos um destino traçado, mas se vamos chegar até ele, é conosco.
Não podemos nos perder no caminho. Não podemos perecer pelo caminho. Porque o nosso destino está traçado, mas só nós podemos tirar esse destino da nossa vida, ok? Pequenas decisões moldam grandes futuros. Pequenas decisões podem moldar grandes futuros. Pequenas decisões de hoje, como por exemplo, você levantar cedo pela manhã. Todos os dias, quando você levanta pela manhã e decide trabalhar, você vai ter o seu resultado, porque você escolheu trabalhar. Agora, a mesma pessoa que tem uma pequena decisão de ficar na cama dormindo, ela vai ter uma grande consequência na vida, como não ter bons resultados, como não ter prosperidade, como não ter um resultado de crescimento na sua vida, na sua jornada de vida. Então, pequenas decisões moldam grandes futuros. Existe uma função no cérebro chamada neuroplasticidade. O cérebro, ele entende e ele aprende de forma repetida. É repetindo que você vai gravar informações. O poder da repetição. Quando nós estamos praticando algo que nós vamos fazendo todos os dias, nosso cérebro entende que aquilo é verdade e ele vai trabalhando cognitivamente para você ter êxito naquilo que você está fazendo. Então, pequenas ações, pequenas repetições vão te gerar grandes resultados, grandes consequências. Então, ser constante, ser perseverante é algo que parece pequeno, mas vai gerar uma consequência muito grande na vida do ser humano. Por quê, gente? Pequenas escolhas vão reforçar circuitos mentais, que é isso que eu falei agora. Pequenas decisões vão reforçar circuitos mentais, vão trazer entendimento melhor, porque impulsos repetidos podem virar padrão. Impulsos repetidos viram padrão. Então padroniza. O grande problema é que as pessoas têm dificuldade com padronização, têm dificuldade com rotina, com métodos, metodologia. E a metodologia ela vem para trazer direcionamento. E direcionamento leva ao destino. Então, algo que nós precisamos aprender é que a nossa mente ela funciona de maneira cognitiva, de maneira repetida, de maneira a reforçar esses padrões. E padrões de repetição, eles impulsos de repetição viram padrão. E padrões viram identidade. Acaba que a pessoa ela consegue se padronizar e aquilo vira a identidade dela. Ela não muda. Ela continua constante, porque ela aprendeu a ser constante. Ela aprendeu com a repetição, o poder da repetição, a se tornar uma pessoa que ela é constante. Ela é constante no caminho, ok? Isso é muito importante. Pensamento vai gerar emoção. Lembra sempre disso. Todo pensamento ele vai gerar uma emoção. Pensamento de raiva, antes da raiva, aconteceu algo e gerou a raiva, que é a emoção. A euforia, antes dela, veio um pensamento e se tornou euforia. Então, assim, a tristeza, antes da tristeza, veio uma situação que gerou um pensamento que virou tristeza. Depois da emoção, vai vir o comportamento. E aí é que nós precisamos colocar um freio. Porque a emoção, ela pode gerar um comportamento que vai denegrir a sua imagem, que vai trazer uma insatisfação para o outro. Então precisamos controlar a nossa emoção, controlar o nosso pensamento, porque é uma cadeia e isso vai desencadeando. Depois que gerou o comportamento, vai vir o reforço, o padrão. E aí você vai acostumando a lidar com isso. Quando a gente consegue controlar o comportamento, a gente reforça um comportamento adequado e aquilo vai se tornando padrão na sua vida. Então você se torna uma pessoa equilibrada emocionalmente. Você tem harmonia nas emoções. E fazendo isso, você vai ter uma vida mais leve, uma vida mais de paz, paz interior.
guardando para você sentimentos e emoções. Porque a pessoa impulsiva, ela já entrega os segredos do coração, ela já entrega muito prontamente aquilo que não é para entregar para qualquer pessoa. Então, gerar tudo isso, pensamento, que vai gerar emoção, que vai trazer um comportamento, e do comportamento você vai reforçar o padrão, isso vai trazer identidade para você. Isso vai fortalecer, porque o que você repete, você fortalece. Um sim impulsivo pode gerar anos de sobrecarga. Você falar um sim de forma impulsiva pode gerar anos de sobrecarga por causa da sua decisão mal tomada, mal pensada, agindo no calor da emoção. Por isso, pensar antes de dizer um sim é muito importante, gente. Um não coerente, um não consciente pode gerar anos de saúde emocional. Dizer não de forma coerente, de forma consciente, pode aliviar anos de saúde emocional. Um sim pode te gerar uma sobrecarga emocional, um sim impulsivo, um sim a qualquer custo, a qualquer preço, pode gerar excesso de carga para você. Em detrimento disso, um não consciente, um não coerente, pode aliviar a carga emocional. Gente, tá fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, dá o seu joinha, dá o seu like, curta o vídeo e escreva o seu comentário. Tá fazendo sentido para mim. Tá fazendo sentido para mim. É muito importante que você tenha essa ciência de que um sim maldito pode te colocar em maus lençóis e um não bendito pode te colocar em tempos de bonança. Captou? Pegou a chave aí, pegou o entendimento? É algo que você precisa trabalhar nas suas emoções. Existem perigos das decisões emocionais crônicas. Aonde que pode haver perigo de tomada de decisões emocionais de forma crônica, de forma doentia? Aonde vai me afetar isso? Nos meus relacionamentos, por exemplo. Por quê? Porque a emoção intensa reduz o funcionamento do córtex pré-frontal. Emoção intensa reduz o funcionamento do córtex pré-frontal. Gente, as nossas emoções, elas podem trazer malefícios para o funcionamento do nosso cérebro. O cérebro não trabalha de forma estressora. Como mecanismo de defesa, ele aborta algumas funções, para que você não entre em parafuso, para que você não entre em picos emocionais. Então, a função do córtex pré-frontal, ela vai ser aliviada, porque quanto maior a ativação emocional, menor é a clareza emocional. Quanto maior a ativação emocional, menor é a clareza racional. Então a pessoa para de raciocinar. Ela para de enxergar as coisas de forma racional e ela age de forma irracional. E isso é um mecanismo de defesa do cérebro. Por quê? Estresse emocional, pressão emocional. E aí a pessoa, ela começa a agir por impulso. Ela começa a agir de forma irracional. Com isso traz muitos problemas para a sua vida. Decidir no pico emocional é decidir com visão estreita, com visão turva, com visão escura, com visão com pouca visibilidade. Eu já vi situações de estrada, por exemplo, num automóvel, onde havia muita neblina, muita cerração e o farol não consegue iluminar a via. E às vezes as pessoas colocam ali o alerta, o sinalzinho de alerta, mas o legal, o interessante e o prudente a se fazer é parar o carro. Para o carro, espera a cerração passar, para que você consiga progredir na viagem de forma mais segura. Mas o que acontece? Muitas pessoas querem insistir nesse caminho e a tendência é que possa ocorrer acidentes, porque você não está enxergando nada, meio palmo à frente a sua visão. Então isso que acontece quando uma pessoa decide no pico emocional. Ela, não, vou andar de qualquer maneira, vou fazer, e qual corre risco de ter
complicações na sua saúde mental e também na sua vida emocional, na sua vida como um todo, porque tudo é um reflexo daquilo que nós decidimos. Tudo na vida do ser humano é um reflexo daquilo que decidimos, ok? Gente, você está vivendo por seus valores ou sobrevivendo por impulsos? Você, aluno, aluna do Café com Psi, está vivendo por seus valores ou sobrevivendo por seus impulsos? Vale a pena a reflexão, gente. Vale a pena refletir. Eu estou vivendo por meus valores ou estou sobrevivendo pelos meus impulsos? Porque quando você vive por valor, você vive. Você se mantém, você é estável. Agora, quando você sobrevive por impulsos, você vai vivendo a vida de forma tô caindo, tô levantando, tô caindo, tô levantando, tô caindo, tô levantando. E vive uma vida instável, uma vida corriqueira, uma vida sem sentido, sem lugar para onde ir e perdendo a referência do destino. Lembra disso, gente. Não vamos perder a referência do nosso destino. E para não perder isso, você precisa viver por valores, ok? Anota aí. Viva por valores. A gente pode viver por valores ou por impulsos. E a consequência vai vir aonde? Na nossa vida relacional, nos nossos relacionamentos. Seja relacionamento de amizade, relacionamento de sentimental, seja relacionamento paterno-materno, relacionamento de colega de trabalho, tudo vai afetar. Quando você vive por impulsos, de forma negativa, e quando você vive por valores, de forma positiva. Seja em relacionamentos, finanças, espiritualidade e até mesmo na carreira profissional. Então, é importante você saber que a sua escolha de viver por valores ou de sobreviver por impulsos vai gerar grandes consequências, seja para consequências boas ou ruins nessas áreas. Na área relacional, na área familiar, na área de finanças, na espiritualidade e na sua carreira profissional, ok? Tá fazendo sentido, gente? Se estiver fazendo sentido, compartilha aí na barrinha de comentários. Decisões baseadas em valores constroem paz. Por que constroem paz? Por que decisão baseada em valor traz paz? Por quê? Porque traz direção. Valor traz direção. Eu disse aqui agora que você basear a sua vida por valor, você vai seguir no caminho do destino. E quem segue no caminho do destino é porque tem uma direção. É porque sabe aonde quer chegar. Quem dirige sabe aonde quer chegar. Quem dirige conduz para a direção certa, porque ninguém pega o carro em sã consciência e joga o carro no abismo. A pessoa que tem a direção, ela vai em prol da direção certa, não é isso? A direção, ela traz coerência. Uma pessoa que tem direção, que tem o seu destino traçado, ela é coerente. Ela vai numa jornada coerente. Ela não faz loucuras. Ela para na hora que precisa de parar, ela descansa na hora que precisa descansar, ela se alimenta na hora que precisa de alimentar, em prol de chegar no seu destino final. É assim, uma vida coerente. Coerência reduz o conflito interno. Coerência reduz o conflito interno, reduz as nossas ansiedades, reduz o sentimento de culpa, reduz tudo isso que é ruim. E isso traz paz, gente. E menos conflito interno vai gerar mais paz. Vai gerar paz interior, porque a paz ela vem de dentro. A paz ela não é externa, a paz ela é interna. Por isso mudar comportamentos em detrimento de menos impulsividade e mais coerência e mais passividade no sentido de paz é importante, de viver a vida de forma coerente, ok? Gente, algumas perguntinhas, eu vou fazer 3 perguntas aqui de forma prática para você aplicar todo esse conteúdo ao seu entendimento, ok? Um exercício bem simples. Primeira pergunta, tome nota, anote aí. Qual decisão eu tenho adiado por medo? E aí você vai fazer essa reflexão e autorreflexão. Qual decisão eu tenho adiado por medo? Por medo, falta de fé, a forma que você quiser colocar, ok? Depois você vai responder ao final da aula.
para você mesmo, porque o crescimento é seu, é contigo. Aqui não tem um professor que vai tomar prova do aluno não, tá bom? A vida, ela exige autorresponsabilidade. Então, se fizer sentido para você, você vai responder. Se não estiver fazendo sentido para você, não adianta. O crescimento, ele é individual e precisa querer, ok? Precisa querer. Estou decidindo, segunda pergunta, estou decidindo para evitar desconforto ou para honrar meus valores? Estou decidindo para evitar desconforto ou para honrar os meus valores? Quantas pessoas decidem somente para evitar ali um desconforto, um atrito, e aí decidem, né? Ou a decisão está sendo baseada nos seus valores? Essa pergunta ela é muito importante. Toma nota. Terceira pergunta e última. Se eu continuar decidindo assim por 5 anos, aonde eu estarei? Se eu continuar decidindo da forma como eu estou decidindo, seja ela balizado onde eu posso viver por valores ou por impulsos, aonde eu vou estar daqui a 5 anos? Que pergunta chave. Eu gosto de dizer, e tenho isso como primazia, do fechamento de ciclos de 5 anos. 5 anos é um bom parâmetro para você notar se você está crescendo ou se você está regredindo. Em 2020, como você estava há 5 anos atrás? 2020, 2021, né? Nós estamos iniciando 26. Então, em 2020 e 2021, como você estava? Acabamos de fechar um ano de 2025. Como você estava em 2020 e 2021 e como você está agora em 25 e 26? É um bom balizamento para você valer a sua decisão e resposta sobre essa pergunta. Se você continuar decidindo assim, como você vai estar em 2031? Como você vai estar em 2030, 2031? Vale a pena, não vale, gente? A reflexão. Tome uma pequena decisão na sua vida, uma orientação para você nesse dia, ok? Tome uma pequena decisão consciente para você. Tome uma pequena decisão. O que você precisa mudar? Sabe, uma rotina diferente, algo que você precisa fazer para mudar a sua dinâmica, para mudar aí. A gente precisa mudar, porque o ser humano está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. Então, uma pequena atitude que você precisa fazer. Eu preciso lavar as vasilhas após a alimentação. Por quê? Porque isso vai me evitar procrastinar, vai me evitar ficar na frente de alguma coisa perdendo, sabe? Eu preciso parar de me alimentar de conteúdos que não trazem crescimento. Uma pequena ação. Você pode fazer isso agora. Pare de ficar se entretendo. Entretenimento não é para você ficar vivendo. Entretenimento é momentâneo. Quantas pessoas estão agora vendo coisas que não são construtivas? Quantas pessoas estão assistindo o programa agora e tendo um crescimento positivo na sua vida? Então alimente-se de conteúdo, leia bom livro, tome uma decisão, ok? Então a orientação é: preciso tomar uma pequena decisão ainda hoje, ok? Aluno, aluna, faça isso, hein? Tome uma pequena decisão hoje, ok? Estamos chegando ao final do nosso conteúdo, estamos chegando ao final de mais um programa, mas ainda tem uma frasinha aqui para você anotar. Tem um pensamento para trazer um entendimento ao meu e ao seu coração. Anote essa frase. Você não controla tudo que sente. Anota assim: eu não controlo tudo que sinto, mas sempre posso escolher como responder. Eu não escolho aquilo que sinto, sentimento. Eu não escolho, mas sempre posso escolher como responder. Eu não controlo tudo que sinto. Mudando aí, tá? Eu não controlo tudo que sinto, mas sempre posso escolher como responder ou como respondo. Então, gente, olha só. Com isso, nós estamos aprendendo aqui a significância de controlar de escolher a nossa decisão em prol do nosso destino. Por quê?
as nossas escolhas vão influenciar no nosso destino final. A importância de escolher bem hoje muda o seu amanhã. Fez sentido para você? Então, continua conosco no Café com o Psi. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã e aos sábados, nesse momento especial aqui também, ok? Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, eu te espero em mais um episódio do Café com o Psi especial. Deus te abençoe.